Bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo na paz do Senhor, tudo na boa, felizes, com grandes planos para esse 2016. Beleza. Vamos lá. 1 Reis, no capítulo 12, do versículo 25 em diante. A leitura é grande. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, porque o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fez em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Essa passagem é muito séria. Aqui diz o seguinte, conta a história de Jeroboão, que era um rei, né? E após Roboão ter dado os 10 reinos, né, as 10 tribos, sobrou as outras tribos e Jeroboão era rei de uma delas, né, era um líder de uma delas. E Jeroboão, percebendo que o povo ia subir a Jerusalém, né, para fazer as suas práticas religiosas, e que isso ia estar sendo orquestrado pelo rei de direito em Jerusalém, né, que o rei era da tribo de Judá, Roboão. Ele então traça um plano diabólico para fazer com que o povo estivesse também mantendo as suas atividades religiosas, porém estivesse debaixo da sua orquestração, debaixo da sua gerência, debaixo do seu reinado. Ele queria ter controle sobre o povo, ele queria ser entronizado e não permitir que a linhagem de Davi, né, recebesse essas incumbências como era devido. E o problema não é isso, o problema é que ele mexeu em uma coisa muito séria. Ele mexeu no sagrado, ele mexeu no sacro, ele mexeu na adoração ao Deus Todo-Poderoso. Porque o que ele faz? Ele faz 2 bezerros de ouro e ele faz uma afirmação descabida, absurda. Porque ele diz aqui, olha, aqui está o rei, aqui está o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Não precisa ir mais a Jerusalém. Olha aqui os deuses que vocês precisam. Esses aqui foram os que te fizeram subir da terra do Egito. E o povo, com uma falta de conhecimento, porque quem conhece a Deus realmente nunca iria adorar a um bezerro de ouro, começa a entrar na idolatria. E após esse pecado, né, o que a gente vê que são as nuances do que ele propôs. Ele manteve a forma de culto, né? Ele fez santuários, ele fez o que a Bíblia chama de altos, né? Locais de culto. Ele permaneceu
com a prática religiosa no templo. O pessoal continuava indo o 15º dia, e ele fez em 2 lugares, ou seja, ele deixou algo disponível, tinha disponibilidade, assim como Jerusalém era sempre disponível, né? E ele continuou fazendo as práticas, ele ofereceu sacrifício, e ele levantou sacerdote. O interessante é que ele levantou sacerdote, e sacerdote naquela época estavam vindo da tribo de Levi, eram para ser levantados da tribo de Levi, né? E ele não, ele ignorou isso, porque ele sabia que o povo da linhagem dos filhos de Levi nunca iriam aceitar aquela forma de culto, aquela idolatria disfarçada de culto correta. O que é isso aqui? Por que o Senhor me alertou para esse texto nessa manhã? Infelizmente, isso aqui é o que está acontecendo em muitas igrejas que nós conhecemos hoje. Existem muitos líderes que estão se levantando como Jeroboão se levantou. Estão fazendo altares, práticas religiosas, cultos, em que a entronização parece muito semelhante com a adoração ao nosso Deus vivo. Existem falsos profetas levantados nos nossos púlpitos que estão fazendo certas coisas somente para que haja controle sobre o povo. As práticas podem ser as mesmas, as festas podem ser parecidas, os motivos, mas o Deus que está sendo adorado não é o mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus nem sequer pode contemplar a iniquidade. E o que é mais sério é que Deus sonda o íntimo, Deus sonda o coração, Deus sonda as saídas do coração, os sentimentos, as emoções, as decisões feitas pela mente. Isso é sondado. O nível do scanner de Deus é tão profundo que pega dessa esfera. E o interessante é a gente perceber que tudo parecia cooperar para que o plano de Jeroboão desse certo. E hoje em dia, parece que também tudo coopera. Não! Tem gente que usa até a passagem lá de Jesus. Olha, tem gente ali pregando ali o Evangelho, em que Jesus fala, não, se não está atrapalhando, né? Mas o problema é o seguinte, é que hoje em dia as pessoas estão atrapalhando. Realmente estão atrapalhando, porque a heresia, ela está começando a ficar tão grotesca, né, em todas as áreas, seja nas disciplinas espirituais, como nos púlpitos, como nos relacionamentos. As heresias estão tão saltantes aos olhos que está se produzindo abominação ao coração do Senhor. Nós temos que viver um evangelho, ainda que seja doloroso, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Temos que ter compromisso com Deus vivo. Nós temos que sondar as nossas motivações para estar dentro de uma igreja hoje. Nós temos que sondar as nossas vontades e o porquê que nós estamos fazendo certas coisas dentro da igreja. Nós temos que abrir as portas das nossas igrejas com atrativos não carnais, mas sim com a exposição fiel e pura do Evangelho, da obra, do que Deus é e do que Deus faz. Que nós possamos ter compromisso com a verdade,
que nós possamos ser homens e mulheres maduros, nós possamos exterminar as heresias dos nossos meios e que nós possamos ser reconhecidos pela verdade e por sermos guardiões da verdade. Que o Evangelho que professa a vida de Jesus, os seus feitos, os seus atos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua obra magnífica sejam a verdade dos nossos lábios, sejam o teor dos nossos atos e a motivação dos nossos pensamentos. Que o Senhor possa sondar no seu coração hoje e encontrar um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se arrepende do seu pecado, um coração que tem compromisso com a verdade e que tem vontade de anunciar o verdadeiro Evangelho. Que possamos fazer cessar as nossas motivações egoístas e humanas, que nós possamos fazer morrer a nossa carne no dia de hoje e que nós possamos ser regenerados à imagem do Filho de Deus. Meu nome é Diego Ramos, esse aqui é o Clube Santo e meu desejo para nós nesse dia é que sejamos santos todos os dias e o dia todo.